Olá, seja bem-vinda a mais uma tiragem do canal Sacerdotisa Raio de Sol, Tarô e Oráculos. A tiragem de hoje tem o tema O que eu preciso aprender com essa situação. Nós temos duas opções, a Geisha, que é a opção número 1, com o tarô de Marselha, e o Ninja, com o tarô Waite. Escolha a opção que você mais se identificar, que mais chamar a sua atenção. Pra gente ver aqui o que o tarô diz que você tem que aprender com essa situação que você está vivendo. Vamos começar então com a Geisha. Vou afastar aqui. Vamos começar. O que o consulente precisa aprender com essa situação? Vamos ver. Virou uma carta aqui. Os ratos. Tirar uma carta de aconselhamento do oráculo. Certinho. Bom, vamos lá. O que o consulente da opção número 1, a Geisha, precisa aprender com essa situação? Bom, quando eu pergunto aqui o que você precisa aprender, vem as cartas o Sol, a Rainha de Paus, a Justiça, 6 de espadas, aliás, 6 de paus, os ratos, a carta, a criança, o caixão e a carta do leão. Tá certo. Bom, o tarô primeiro te aconselha a ter mais poder de decisão sobre as suas escolhas, tá? E, sobretudo, ser muito justo. Como assim? Olha, esse aqui também, tá? Essa carta aqui, ela representa você ir para águas mais tranquilas, né? Você buscar, que é o 6 de espadas, tá? Não é o 6 de paus, não. Aqui é o 6 de espadas. Você navegar para águas mais tranquilas depois de um conflito, depois de uma problemática, alguma coisa que tenha te ferido, qualquer decisão que você tenha tomado ou que tenham tomado por você, ou qualquer situação que você esteja enfrentando agora, você passou pela dor, você passou por uma decepção, né? Você recolheu seus cacos, você teve que passar pelo seu repouso. E aí agora você precisa o quê? Você precisa seguir adiante. E você não pode deixar de ser justo com você mesmo, de você ter força de iluminar o seu próprio caminho, de você ver a luz no fim do túnel e de você ter muita confiança em você mesma também. Você mesma ou você mesmo, né?
dependendo do gênero de quem está me assistindo, independente da sua sexualidade, você precisa ser misericordioso com você mesmo, tá? Ter fé de que as coisas que vêm, elas não são para sempre e que você fez o que você podia. E se você não fez o que você podia, você recolhe as suas lições para na próxima vez que você precisar fazer algo de diferente, você vai saber, porque você vai reconhecer o que você precisa fazer de diferente. Mas, sobretudo, você ser justo também com você mesmo, não ficar se cobrando mais do que você pode, né, fazer. E também você também ser justo a ponto de você cobrar sim, de na próxima você melhorar, de você exercer o seu poder de ação, sem perder a justiça sobre você mesmo e sobre os fatos e as outras pessoas. Isso você só consegue fazer se você tiver com a sua mente em estado de claridade, você se afastar da dor e você ir mais para um lado de aceitação, de racionalidade, de clareza, né? De clareza mesmo, mental. Para isso, você tem que sair desse ciclo que você está, terminar um ciclo de dificuldades, né? Superar esse ciclo de dificuldades, né? E você se permitir começar de novo, ter um começo, como uma criança que aprende as suas lições, né? Que tem as suas lições, né? Que a carta ela sempre traz um conteúdo, uma história, uma correspondência, fatos, né? Você precisa aprender a pegar, decodificar essa sua experiência, mas também se permitir ter ingenuidade de você recomeçar de novo, né? Se desvencilhar dessas dificuldades e não permitir se amargar por causa delas. Você se permitir ter a leveza de uma criança, mas também ter o aprendizado e ser justo, ser uma pessoa que toma as suas decisões como uma rainha de paus e a justiça, né? Ou seja, você equilibrar, você sair de uma fase difícil e não perder a sua pureza, não se tornar amargo, ressentido, pesado, certo? E aí no oráculo vem aqui dignidade, né? A dignidade de você reconhecer o que você errou e você também reconhecer os seus acertos, né? Para você poder nas próximas experiências poder fazer melhor se você achar que você precisa, né? Com amor e vaidade. Amor porque você tem um amor próprio, né? De você se acolher, inclusive nos seus erros, de ser justo com você mesmo, né? Você reconhecer o que você fez e se você deixou de fazer alguma coisa, você aprimorar. E a vaidade também de reconhecer o que você fez de certo, você ser justo com você mesmo, tá? Faça a sua parte, você vai se dar bem. Ou seja, se você for de coração aberto para situações, você fizer o seu melhor, você vai se dar bem de alguma maneira, tá? E também investir na cura, que você vê que esse rapaz, ele tá curando o leãozinho aqui, tá fazendo um curativo. Você se curar e você se afastar de uma situação que te trouxe dor, para você poder seguir adiante, tá? Não ficar travado numa situação e se prender na dificuldade, e sim ver o sol e ir adiante, tá certo? Então essa foi a resposta para o que você precisa aprender nessa situação para quem se conectou com a opção número 1. Vamos para quem se conectou com a opção número 2. Vamos para quem se conectou com a opção número 2, o ninja. Saber o que você precisa aprender com essa situação. Com o tarô Waite. A torre. Opa. Caiu aqui. O imperador. Já virou aqui. A lua. Seis de ouros. E consulente da opção número 2 precisa aprender com essa situação.
pássaros, a coruja, as corujas. Não. Navio. Tá. Cegonha. Vamos ver um aconselhamento com os oráculos. Certo. Bom, quem se conectou com a opção número 2, quando eu pergunto para o tarô o que você precisa aprender com essa situação, vem as cartas: a torre, o imperador, a lua, 6 de ouros, as corujas, os pássaros, o livro, o navio e a cegonha. Você vê que vem 3 cartas aqui de arcanos maiores, uma leitura aqui bem forte de aprendizado pessoal, tá? Também vem a carta de aconselhamento: queime seus medos e ilumine suas sombras. Bem, aqui fica bem claro que, primeiro de tudo, tá? Você provavelmente é uma pessoa que está acostumada a ter que tomar as decisões. Não sei se você é um chefe de família, matriarca, se você tem filhos, ou se simplesmente quando você se relaciona, você é a pessoa que a maioria das vezes dá mais e recebe de menos, que toma todas as decisões, que meio que leva os outros nas costas, porque aqui tá me aparentando isso, tá? A carta do imperador, que é o governante máximo, né? É acima dos reis e rainhas, ele governa impérios, mais de uma nação. E aqui o 6 de ouros, que me diz aqui que você provavelmente tem uma grande função, tem um grande poder no sentido de fazer as coisas, o poder de ação, de decisão, a pessoa que vai atrás, que corre atrás das coisas, das pessoas e que se comunica, que é a pessoa que a maioria das vezes entra em contato com as pessoas, que quer saber das pessoas, como é que elas estão, que quando as pessoas estão em dificuldade é você que as pessoas recorrem, mas talvez você não tenha, a recíproca não é verdadeira. Você faz, as pessoas te pedem, mas na hora que você precisa, você recebe migalhas ou nem isso, né? E o que tá me vindo aqui? O que você precisa aprender com essa situação? A lua e a torre, tá? Que talvez você não, você meio que se recusa, você sabe disso, mas você se recusa a ver, né? Sob justificativas de que eu sou mais forte que os outros, eu tenho mais força. É porque essas pessoas, elas precisam de mim, talvez ela, né? Você não cobra das outras pessoas e é bom, tá? É genuíno quando você faz as coisas pelas pessoas, que as pessoas podem contar com você, que você não cobra de volta, você faz de coração aberto, você faz porque você acha que você tem mais opções na manga para ajudar os outros, que você tem mais força de vontade, força física, etc. Mas que você não se segue, tá? Você não se segue por isso, e nem você se ache inferior porque você não recebe de volta, porque você não é inferior, você realmente é uma pessoa que é mais forte e que você merecia, realmente talvez você tenha que rever suas amizades, as pessoas que chegam até você só para pedir, só para usufruir do que você pode dar, nem que seja um ombro amigo, às vezes nem sempre é dinheiro, às vezes a pessoa ocupa o seu tempo, né, a sua cabeça, né, o seu mental, e que você tem que um pouco reconstruir essa torre, tá? Talvez esse alicerce que não está te fazendo feliz, está te deixando confuso, sentindo em sensação de precariedade, né? De estar sempre no comando das coisas, você precisa quebrar, subverter essa ordem, talvez mudar um pouco o seu jeito de ser. Não é que você vai deixar de ser uma pessoa generosa e agora vai ser uma pessoa mesquinha, muquirana. Não, mas talvez você tenha que repensar para quem você está oferecendo isso, tá? Para que você não tenha essa sensação aqui dessa torre aqui, ó, pegando fogo, as pessoas caindo. E dentro de você, essa sensação de confusão, de melancolia, de tristeza, de você sentir menos porque te dão menos. Você dá sempre muito e as pessoas te dão menos. Você pensa, por que eu dou tanto e as pessoas me dão pouco? Será que eu sou inferior?
sabe? Por que as pessoas se aproveitam de mim? Talvez você tenha que fazer uma releitura dos vínculos que você tá tendo, se eles realmente têm a base, ou se eles vão ser que nem essa torre, que é atingida pelo raio, cai, pega fogo, e todas as pessoas caem dela, né? E aí, aqui tem mais um aconselhamento, tá? Que vem aqui com as corujas ou os pássaros, tá? O livro, o navio e a cegonha. Que fica bem claro que é para você... Aqui temos cartas de comunicação em movimento, né? A cegonha de novidades, o navio... Nossa, o carro passou lá fora, ó. Speed Racer passando lá fora. O navio de movimento, a cegonha, que é de boas notícias, tá? O livro, que é uma comunicação mais fechada, e as corujas, que é uma comunicação aberta e fluida. Que talvez você precise rever as suas amizades, seus vínculos, tá? Formar vínculos com pessoas que talvez você sinta que não estão ali pela sua utilidade, mas por quem você é, que te querem bem, você se aproximar dessas pessoas, ou formar novos vínculos, tá certo? Para você poder se abrir de uma maneira mais genuína, que não seja aquela coisa assim que a pessoa vem falar com você só para falar de si ou pedir favores, né? Você se deslocar, tá? Você se fechar um pouco, tá? No sentido de ficar sempre servindo de suprimento para pessoas que você sabe que não estão ali por você, tá? Você se reservar um pouco mais para pessoas que você vê que só aparecem quando precisam de algo de você, e se movimentar para novidades. Se movimentar em conhecer novas pessoas, se conhecer, conhecer novos lugares, abrir sua cabeça, para você não ficar com esse sentimento de migalhas, de melancolia, de estar sempre tendo ser a pessoa que resolve, no momento que você precisa, você fica abandonado, fica na ruína, tá bom? E aqui o conselho: queime seus medos e ilumine suas sombras. Ação, nascimento, começo. Que é bem isso, é você renascer como pessoa, no sentido de você se valorizar mais, buscar novas experiências, né? Você recomeçar, você buscar novas atividades, novos vínculos, e queimar também os seus medos de pensar, ah, mas essas pessoas aqui, se eu não fizer o que elas me pedem, se eu, né, não for, sei lá, o suprimento delas, eu vou ficar sozinho. Não, você não vai ficar, não, tá? Talvez você fique, se sinta até mais leve. Não é para você romper o vínculo com essas pessoas, mas você enxergar elas pelo que elas são, e não permitir que elas te usem, para que você não se sinta nem melancólico e nem usado, certo? Então, aqui o tarot fica bem claro que nessa opção é que você reconsidere o tipo de suprimento emocional, financeiro, tá? Que você está dando para essas pessoas que você sente que estão te usando, que não querem o seu bem, mas que querem o que você pode oferecer. E se isso não te faz bem, que você busque novos vínculos, novas experiências, e se feche um pouco nesse sentido, principalmente material, para pessoas que só te procuram quando elas precisam de alguma coisa de você, tá certo? Então, essa foi a tiragem da opção número 2. Vamos ficando por aqui. Se você curtiu o vídeo, peço que curta, compartilhe, comente aqui embaixo, siga o nosso canal. Se tiver também ideias para temas de vídeos, de tiragens também, eu aceito. Aí nos comentários, conte um pouquinho mais de você, de onde você fala, se a leitura bateu para você, tá certo? Que eu vou adorar ler. Muito obrigado, fiquem com Deus, um grande beijo e até a próxima.